Por que religião? Aliás, tanta gente nem quer ouvir falar de religião, enquanto outras pessoas parece que, para eles, a religião merece a maior atenção. Para a gente entender esse cenário, a gente precisa começar a pensar nessa questão da seguinte maneira. Quando a gente fala de religião, nós podemos pensar em aspectos, por exemplo, confessionais, que são exatamente aquelas propostas, ideias que cada grupo ou elemento religioso apresenta como interpretação da realidade à luz do sagrado. A gente pode pensar em religião como uma realidade cultural, antropológica, que faz parte de um determinado contexto étnico ou até mesmo de uma certa localidade ou região. A gente pode falar em religião do ponto de vista dos rituais, vamos dizer, da linguagem propriamente cultica, ritual que se estabelece na tentativa de comunicar o sentido daquela crença. Quando a gente avalia a questão da religião, a gente precisa entender que a religião é uma experiência humana. Desde a mais antiga realidade, nós temos os diversos povos, talvez, segundo algumas raríssimas exceções, nós temos alguns grupos na história que parecem não ter se preocupado com a realidade que envolve o sagrado. Mas, historicamente, desde os tempos mais antigos, os seres humanos, nas suas diversas culturas, sempre fizeram perguntas sobre qual é o sentido da vida, qual é esse sentido da vida à luz de uma realidade que ultrapassa a nossa compreensão imediata. Eles enterravam seus mortos, eles tentavam compreender a caminhada da vida à luz de um entendimento que envolvia essa esfera que a gente chama de sagrado. Esse tipo de estudo, esse tipo de reflexão é conhecido como a fenomenologia da religião. E para entender por que tanta gente se interessa e deseja uma aproximação religiosa maior, enquanto outras pessoas desejam a maior distância possível, é necessário entender especialmente a trajetória religiosa dos últimos séculos. Para entender esse cenário de como se pode compreender a religião, é necessário observar, particularmente na nossa história ocidental, como é que isso aconteceu nos últimos séculos, especialmente nos últimos 200 anos. Como nós sabemos, nós temos uma trajetória na tradição ocidental, ou se preferirmos europeia, ou até mesmo em todo o contexto do Médio Oriente, norte da África e Europa, muito marcada pela expressão religiosa no período chamado medieval. Quando nós temos no ambiente europeu o alvorecer daquilo que a gente chama de momento da filosofia moderna, quando nós vamos ter novos caminhos de tentativa de entender a realidade, como o racionalismo, depois o empirismo e mais tarde o iluminismo, levantou-se uma série de questionamentos sobre a realidade da religião. E, além disso, nós temos alguns elementos que precisam ser considerados. A gente sabe muito bem que desmandos religiosos no contexto europeu, excesso de poder concentrado, uma espécie de realidade ética questionável, conflitos religiosos, trouxe todo, vamos dizer, um enfraquecimento daquela, podemos assim dizer, respeitabilidade da religião concentrada inicialmente no ambiente católico, mas também depois no ambiente protestante e também no próprio ambiente ortodoxo quando falamos da cristandade. E então, o que vai acontecer? Particularmente no século XIX, quando nós temos um questionamento intenso de uma série de realidades consideradas, vamos dizer assim, referência inquestionável,
uma espécie de status quo daquele contexto, vamos dizer, daquela época, surge o que a gente pode chamar de grandes questionamentos da religião. E aqui vale a pena destacar 3 deles. O primeiro tem a ver com um pensador, um estudioso alemão chamado Ludwig Feuerbach. Qual que era a ideia de Feuerbach? Feuerbach entendeu que a religião precisava ser compreendida a partir do ponto de vista psicológico. Ele dizia o seguinte: as religiões, de modo geral, fazendo referência à cristandade, elas nos sugerem que Deus criou o ser humano. Feuerbach inverteu essa equação e disse o seguinte: na verdade, foi o ser humano que criou Deus. E aí ele sugeriu o seguinte, que toda a projeção dos elementos mais positivos, favoráveis, as máximas que alguém pudesse imaginar, projetados numa figura única, seria o conceito de Deus. Então, num certo sentido, Feuerbach é como que um dos principais iniciadores daquilo que vai se tornar o ateísmo moderno. Dentro dessa mesma proposta crítica, 2 pensadores aqui merecem atenção. Feuerbach, de certa forma, envolveu esse elemento, digamos, psicológico, filosófico, mas vale a pena lembrar do famoso austríaco, judeu austríaco chamado Sigmund Freud. Freud passou a entender a experiência religiosa como principalmente compreendida à luz da relação psicológica problemática de alguém no cenário da constelação familiar. Aquele que é conhecido como o pai da psicanálise entendeu, ele inclusive escreveu uma obra conhecida como O Futuro de uma Ilusão, entendeu que a religião era fruto de uma neurose, ou seja, a pessoa, que deveria ter vivido a sua vida nessa relação, vamos dizer, de conflito entre id e superego, e a partir das suas relações traumáticas que envolviam a repressão da libido, Freud então vai construir o pensamento dizendo que as pessoas que iam na direção de um pensamento religioso, essas pessoas acabavam, na verdade, mostrando que elas tinham uma espécie de enfermidade na sua estrutura psicológica, ou seja, a religião é uma espécie de fuga. É interessante que vale a pena colocar do lado de Freud o famoso Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que vinha de uma experiência religiosa na sua própria família, tanto da parte dos pais como dos avós, entendeu a religião de uma maneira parecida com Freud, só que em vez de compreender a religião assim nesse sentido traumático psicológico, a sua compreensão, na verdade, foi que a religião tinha um significado diferente. Segundo ele, a religião era uma maneira de questionar os ricos, os poderosos, os bem-sucedidos, as pessoas que, vamos dizer, num certo sentido, valiam a pena na sociedade. Nietzsche desenvolveu um conceito de Übermensch, o super-homem, aquele que está além de certas limitações impostas pela realidade, e ele então dizia o seguinte, que as pessoas fracas, as pessoas que a gente poderia chamar de perdedores, de frágeis, de pobres, de prejudicadas, eles se defendiam dos poderosos, lançando-os no inferno e na acusação de serem pessoas más. Então ele pensava e dizia o seguinte, por isso que a religião sempre fala bem do pobre, do necessitado, do fraco e diaboliza aqueles que são poderosos. Então, segundo ele, uma arma. Pensamos inicialmente em falar em 3, mas na verdade precisamos incluir 4 aqui, porque juntamente com esses pensadores nós temos a figura conhecida de Karl Marx. Marx era semelhante à sua análise religiosa exatamente da maneira próxima ao pensamento de Nietzsche, só que de uma maneira invertida. Marx, que seguia o que a gente chama de um pensamento hegeliano, a famosa tese e antítese e síntese da própria história, entendia que a religião, ao contrário, em vez de ser arma dos fracos para se defender dos poderosos, era a arma dos poderosos para
controlar os fracos. Então, Marx deixou claro que a religião era chamada de o ópio do povo. Ou seja, as pessoas poderosas, tendo o interesse do controle da sociedade, eles faziam de tudo, então, para que essas massas fossem narcotizadas com o fenômeno religioso, para que, através disso, elas pudessem ser manipuladas em favor daqueles que detinham o poder. Então, olhando do ponto de vista psicológico, sociológico, filosófico, nós entendemos o que a gente pode chamar de experiência traumática europeia do século XIX, que foi um elemento fermentador da crítica à religião. E é interessante que essas análises, essas percepções, elas merecem a nossa atenção, a nossa reflexão, e, de certa forma, o ambiente europeu do século XVIII e XIX favoreceram esse tipo de caminho. Os desmandos históricos, a experiência traumática com a religião institucionalizada favoreceu isso. Mas, quando nós chegamos no século XX, de certa forma a gente pode dizer que há um elemento menos traumático da nova avaliação da religião. A religião não vai ser vista agora nem do ponto de vista de dogmas mais antigos apenas, e nem a partir dos preconceitos, das reações negativas que ela teve no século XIX, que pareciam mostrá-la como uma espécie de enfermidade da realidade humana. E aí dois pensadores merecem atenção. Um chama-se Mircea Eliade, um estudioso romeno que fez uma gigante enciclopédia de religião e que fez estudos interessantes de religiões comparadas do mundo todo, inclusive prestando atenção a fenômenos do contexto asiático. E além de Mircea Eliade, muito conhecido por seus estudos, nós temos a figura muito relevante de um estudioso chamado Rudolf Otto, que escreveu um livro tão importante chamado O Sagrado, das Heilige. E os dois pensadores, agora, longe dessa experiência traumática, dizem, não, peraí, a religião é uma experiência que faz parte da realidade humana. Assim como o ser humano tem a experiência estética, tem a experiência filosófica, assim como ele tem a experiência do questionamento, como ele tem as diversas áreas que compõem a sua, vamos dizer, trajetória antropológica, a religião é um fenômeno pertinente ao ser humano. E a análise do Rudolf Otto é muito interessante. Ele diz que a experiência de fé está marcado por aquilo que ele chama da presença do luminoso, ou seja, essa realidade do sagrado que se manifesta ao ser humano por meio de um elemento que produz uma atração profunda na direção do sagrado que dá sentido à vida, e ele chamou isso de esse mistério fascinante. E, ao mesmo tempo, ele fala das diversas experiências, inclusive falando de textos interessantes do Antigo Testamento, quando ele diz sobre aquilo que é o mistério tremendo, que causa uma espécie de temor extraordinário no ser humano. E falando dessa dinâmica, aí a gente tem um caminho diferente da realidade religiosa. A religião não é vista apenas como um fenômeno social. Ela não é entendida apenas do ponto de vista de uma análise psicológica ou dentro de um campo, vamos dizer, de religião no seu sentido cultural, ou do seu mero ritualismo, ou daquilo que envolve a sua, vamos dizer, manifestação superficial à primeira vista. Ela é percebida à luz da experiência, que numa direção complementar à ciência, permite ter uma espécie de perspectiva do todo para dar sentido à realidade. E não somente isso, mas essa experiência, ela acompanha esse entrelaçamento entre a realidade existencial e a realidade que envolve a espiritualidade. Nesse sentido, a gente não vê mais a religião simplesmente como fenômeno que acompanha a sociedade, mas observa as experiências profundas de fé
particularmente focalizando a realidade do contexto cristão, que marcam de maneira muitas vezes curiosas, surpreendentes e inexplicáveis a vida de tantas pessoas que muitas vezes nem estavam preocupadas com um fenômeno religioso. E para terminar a nossa percepção desse assunto tão interessante e fascinante, vale a pena aqui destacar pessoas de tremenda capacidade de entendimento da ciência, da filosofia e da fé que marcaram a história nessa direção. Vale a pena mencionar o famoso Blaise Pascal, matemático, filósofo, homem de fé impressionante, criador da máquina de calcular, o famoso iniciador do movimento existencialista Søren Kierkegaard, o dinamarquês, que deu início à proposta do existencialismo na história da filosofia do século XIX, que era um homem de fé muito impressionante, e sem falar de outros estudiosos como Gabriel Marcel, como Martin Buber e tantos outros que abrilhantaram a história da cultura, demonstrando a importância, a profundidade e a pertinência da experiência religiosa. Por que isso é tão importante para a nossa reflexão? Porque tanta gente dá tanta opinião sobre teologia, sobre Bíblia, sobre religião, e talvez conhecendo apenas uma tradição, talvez apenas conhecendo uma realidade da qual faz parte a sua experiência peculiar, e talvez entenda a coisa do ponto de vista do rito, do ponto de vista antropológico imediato, mas sem uma compreensão do fenômeno religioso. Antes de, talvez, ter considerações totalizantes e completas sobre a experiência de fé, seria interessante conhecer mais sobre a religião enquanto uma ciência que deve ser abordado, um conhecimento que deve ser compreendido na sua dimensão maior como realidade pertinente à experiência humana, especialmente a partir desses pensadores que parecem ter captado por que ela é tão importante. E aí a gente entende que aquelas pessoas, num contexto específico, que tiveram uma experiência tão problemática com o fenômeno religioso, certamente entenderam que a vida deveria ser compreendida a partir de outros paradigmas e saíram buscando sentido em alternativas de outra espécie. E aquelas pessoas que perceberam ou de alguma maneira sentiram que as alternativas disponíveis não foram suficientes para lidar com a realidade e a vida, encontraram na fé, na pessoa mais extraordinária que marcou a experiência humana, a pessoa de Jesus Cristo, uma experiência de fé absolutamente marcante e significativa. Esse é o canal de Luiz Saião. Você quer saber mais sobre história, cultura, linguística, fé, Bíblia, religião, filosofia? O Saião está aqui para tentar dar uma mão nessa compreensão daquilo que faz bem à mente e ao coração.